Eu estava falando de que o que eu gostaria de provocar nessa noite é Hum. justamente essa ideia de que João não teve visões cifradas e enigmáticas que nós temos que interpretar, ou que as primeiras comunidades cristãs tinham que interpretar depois. Sim. Mas pode ser que seja o inverso. E isso é reforçado pela ideia de que ele diz: é feliz aquele que lê, ouve, observa essas palavras, porque elas são frutos não só de sonhos e visões, ou melhor, de visões, mas Hum. também da minha experiência, da minha percepção enquanto pessoa perseguida, enquanto pessoa que sofreu na pele a realidade da perseguição. Sei. Eu acho que isso é muito pertinente, especialmente se a gente considerar o fato de que ele era exilado. Se era exilado, era alguém que estava sofrendo no próprio corpo e na própria pele os efeitos do poder do império. Por outro lado, o exilado tem a capacidade de sair do burburinho, sair do miolo do furacão e olhar desde fora. Daí porque me dá a impressão que a leitura que ele faz é uma leitura muito mais acurada do momento que eles estão vivendo. E nesse sentido, a gente pode dizer que as revelações do Apocalipse, elas são uma experiência mística, porque a experiência mística não é necessariamente uma experiência sobrenatural, mas é uma experiência ah, cujas explicações não se encontram no nosso campo de conhecimento. A gente não tem como explicar, nem cientificamente, nem por outros meios, o que a experiência mística é. Hum. Ela não significa necessariamente que é algo sobrenatural, mas é que é algo mistérico, ou seja, algo que o nosso saber, a nossa compreensão não alcança ou não consegue explicar. Então, a experiência mística também é uma experiência concreta. Eu vou dar um exemplo de experiência mística para vocês, só para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo já foi. E isso aqui não precisa entrar na gravação também. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, o Fernando Enz, que é um teólogo menonita e que vive na Alemanha, ele estava compartilhando ah, a experiência de uma igreja metodista na Coreia que protestou contra uma empresa que estava poluindo um determinado local. E eles fizeram protestos, fizeram a sociedade saber o que se passava naquela região e tudo mais. E aí eles decidiram, em um dos protestos, realizar a Santa Ceia, ou celebrar a Santa Ceia no meio da rua, em frente a essa empresa, a essa grande multinacional que estava poluindo aquela região. E na percepção metodista, se eu não me engano, a Santa Ceia é um sacramento. Sim. O que eles estavam querendo dizer com aquela celebração era que Cristo estava sendo crucificado novamente na vida daquelas pessoas que estavam sofrendo as consequências da poluição causada por aquela empresa. Que o sangue continuava sendo derramado, que o sacrifício de vidas estava sendo feito e que era preciso protestar, denunciar a violência da crucificação, mas era preciso também anunciar a esperança da ressurreição. Ou seja, aquela experiência foi uma experiência mística. Alguns podem dizer que ela não foi sobrenatural, porque se a gente não tem uma visão sacramental, ou seja, de fato, ali estava o sangue e o corpo de Cristo, mas a gente pode dizer que simbolicamente estava ali representado. De qualquer forma, foi uma experiência mística em que aquelas pessoas se deram conta do significado da Eucaristia, do Dali! derramamento. Dali herança Quaker em cima do 100, meu nego. Bom, eu não sei se isso tem a ver com a experiência Quaker, mas Eu... foi uma experiência mística. As Sim. pessoas se deram conta do significado do sacrifício,
do derramamento de sangue e da necessidade de ressurreição, porque elas estavam vivenciando morte, né? Paradoxalmente dizendo, né? Elas estavam vivenciando a morte, ou a mortificação. É. Interessantíssimo. Isso me faz lembrar uma Santa Ceia que nós celebramos dentro da Cobrasma, que foi uma celebração eucarística, ecumênica, quando eles invadiram a Cobrasma e eles não queriam sair de dentro da empresa para celebrar o Natal. Então eles levaram todos os familiares lá dentro para celebrar o Natal lá dentro e nós fomos lá fazer um ato ecumênico e uma celebração eucarística. Foi uma das experiências mais gostosas e mais marcantes que eu tive no meu ministério. E foi muito interessante porque eu estava com o padre e na hora de dizer, olha, vamos celebrar, ele falou assim para mim, olha, eu celebro o pão e você faz a consagração do vinho. Eu falei, tudo bem. E eu peguei e, no melhor das minhas intenções, eu dei o vinho para todo mundo. E o padre, que era o Ferraro, do meu lado começou a lacrimejar. E depois ele me abraçou e ele falou assim, Deus é tão grande que você fez a parte do vinho e você deu para todo mundo. Se eu tivesse feito isso, eu não podia ter feito isso. Uhum. Tá? Isso foi maravilhoso, ele disse. Foi maravilhoso, porque a Santa Ceia foi tomada por todos, não só pelos sacerdotes. Então, a gente não pode dizer que isso é uma experiência mística? Não, muito pelo contrário. Eu digo que não é só mística, foi real. Ok, gente, vamos parar, porque olha, hoje a coisa já foi pro brejo aqui, em termos de horário, hein? A gente passou só 6 minutos. Semana passada a gente passou 10. Tá. Tá bom, gente. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado aí, especialmente a você, Alexandre, por estar juntando esses retalhos de quebra-cabeça de tudo quanto é lado e ajudando a gente a montar essa história toda aí. Delita, Delita, conta aí com as nossas orações para a tua fibromialgia. Obrigada. Tá? Depois que terminar o Apocalipse, você vai ver que a fibromialgia é menos dolorida do que o Apocalipse, tá? Tá, tchau pra vocês, hein, gente? Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Outro, tchau. Um abraço na Obrigado, vida. Alexandre. Tchau, tchau.